Eu começo parabenizando a OAB do Rio Grande do Norte, também ao grupo de pesquisa Felicidade, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e agradeço ao professor Fabiano Mendonça, meu colega e amigo, colega da Advocacia Geral da União, e cumprimento todas e todos os colegas aqui presentes, né, os colegas da mediação, da exposição e também dos debates. Cumprimento também todas e todos aqueles que nos assistem a esse simpósio, que tenho assistido, tenho escutado até agora. São temas que estão estreitamente ligados entre si e também estreitamente ligados com o que eu tenho a falar agora. Bom, logo no início, o professor Fabiano ele trouxe aqui o dado, né, que é esse momento de pandemia, ele coloca em evidência, né, ele destaca toda a desigualdade que nós temos na nossa sociedade, na sociedade brasileira. Isso também, de certa forma, foi abordado pelos colegas que falaram depois, e, de fato, tem uma grande vinculação ao tema que eu tenho para falar, que é o pano de fundo do que eu tenho a dizer, que é o princípio da solidariedade. Então, uma pandemia, ela também é capaz de evidenciar o quão importante, o quanto as pessoas dependem umas das outras. E a pandemia vai evidenciar, então, a necessidade de nós darmos uma efetividade ao princípio da solidariedade que está prevista na nossa Constituição. A nossa Constituição, ela coloca logo no artigo 3º, inciso 1, que é o objetivo fundamental da República, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, ao mesmo tempo que a Constituição fala em liberdade, ela também fala em solidariedade. E, em um primeiro momento, pode ficar parecendo, se a gente fizer uma leitura muito inicial, que a solidariedade ela é mitigadora da liberdade, na medida em que eu não tenho uma liberdade de fazer o que eu quero, porque eu tenho que sofrer uma certa restrição em razão da minha solidariedade. Então, como eu tenho que fazer algo em razão do outro, eu estou, então, mitigado na minha liberdade de fazer diferente. Mas, na verdade, como a liberdade deve ser uma liberdade de todos e não uma liberdade de poucos, né, isso aqui também já foi falado, direito de alguns e não direito de todas e de todos, então nós precisamos pensar que, como a liberdade precisa ser uma liberdade de todos e de todas, nós precisamos ter a solidariedade. Então, a solidariedade vai nos impor certas condutas, né, mínimas, e aí a gente precisa pensar numa solidariedade mínima, que seria aquilo que seria exigível de cada um de nós, humano, de cada pessoa, mas eu incluo também na minha fala as pessoas jurídicas, né, as corporações, porque apenas a atuação estatal não é suficiente para a satisfação das necessidades básicas de cada pessoa. Além das prestações estatais, eu não quero aqui, de maneira nenhuma, deixar o Estado de fora e dizer que ele não tem nenhuma responsabilidade, mas eu quero falar aqui do papel de cada um, de cada uma, para a efetivação de direitos fundamentais. Se a gente pensar aqui em algumas doenças que já nos assolam há bastante tempo, como, por exemplo, dengue, chikungunya, zika, né, que a gente poderia pensar, então, que são doenças causadas por arbovírus. Quer dizer, nem essas doenças nós somos capazes através de nossas ações, acabar com aqueles criadouros desses vetores, né, dos mosquitos, dos pernilongos. Isso demonstra o quão pouco engajado a nossa sociedade está para a resolução de certos problemas. Mas é claro que a gente está falando aqui de uma solidariedade que é uma solidariedade mínima a vincular os indivíduos de um determinado grupo social. Ou seja, a gente não está falando aqui de pessoas que vivem em um Estado autoritário ou totalitário. Estamos a falar aqui em uma solidariedade de uma sociedade livre. Então, por isso, a gente precisa pensar que alguns deveres fundamentais que serão exigidos de nós,
a partir do princípio da solidariedade, devem ser deveres que devem ser devidamente justificáveis ou justificados, para que a gente não tenha uma sociedade que viva sob um regime autoritário. Então, os deveres fundamentais, eles representam exatamente o custo dos direitos. Os direitos possuem um custo no sentido estrito, um custo financeiro, e também um custo no sentido amplo da palavra, ou seja, esforços pessoais que devem ser realizados em prol da satisfação de certos direitos. Então, se a gente pensar, por exemplo, em um direito como direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu preciso pensar também em um dever que toda a coletividade tem de promover, de defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o dever ele se presta para a satisfação de um direito. E, nesse sentido, é que nós precisamos compreender o dever para que os deveres não se prestem a regimes autoritários. Volto a repetir esse aspecto. Então, os deveres precisam ser justificados. Serem justificados em uma dimensão material, no sentido em que os deveres devem se prestar para assegurar, para defender, para proteger, para promover direitos fundamentais, e também os deveres precisam ter uma justificativa ou uma fundamentalidade formal, ou seja, os deveres precisam estar presentes, assegurados, previstos em uma norma com status constitucional. Então, os deveres precisam estar previstos na Constituição, seja expressa, seja implicitamente. E, além disso, nós precisamos dizer também que os deveres podem estar previstos em documentos internacionais, em tratados internacionais. E é um tema bastante esquecido no âmbito internacional. E a gente precisa pensar que esse esquecimento no âmbito internacional é o que tem feito, por exemplo, guerra fiscal entre países, e a gente tem visto, então, países, né, em que promove uma exigência mínima de pagamento de impostos para tentar atrair investimento. Em razão disso, a gente consegue ver situações como racismo ambiental, como terrorismo laboral, em que certos países adotam uma legislação bastante frágil com relação à proteção de direitos trabalhistas e direitos ambientais para conseguir atrair investidores dentro do âmbito daquele país. E, no caso específico que nós vivemos agora, né, a ausência de uma coordenação entre as nações, uma coordenação internacional, faz, então, que a gente tenha uma doença que tem um contágio grande, uma transmissibilidade alta, como a que a gente está vivendo agora de Covid-19, ela se espalhe de maneira muito ampla e muito rápida entre diversos países, em razão de uma falta de uma coordenação internacional que a gente pode perceber. Então, a gente pode imaginar o seguinte: no plano constitucional no nosso país, a gente tem a previsão de dever fundamental de proteção do meio ambiente sadio, e aí, quando eu digo meio ambiente, eu quero falar meio ambiente natural e quero falar também meio ambiente artificial, e aí eu incluo, né, dentre as várias dimensões, o meio ambiente do trabalho, então sadio, e também nós podemos falar no dever de zelar pela saúde pública, que também é um dever fundamental que nós podemos dizer implícito, né, na Constituição brasileira. Então, esses deveres são capazes de nos fazer certas exigências, certas obrigações que nós devemos ter, obrigações de respeitar, obrigações de defender e obrigações de promover direitos. Então, obrigações de respeitar, ou seja, abster-se de interferir direta ou indiretamente no gozo de um direito, especificamente aqui do direito à saúde. A obrigação de defender, ou seja, de adotar medidas que impeçam a interferência de terceiros no direito à saúde. E ainda o dever ou a obrigação de promover, ou seja, impulsionar ações para a plena realização do direito à saúde. Então, os direitos fundamentais eles podem nos exigir esse tipo de obrigação, mas as normas constitucionais, como elas costumam ser, tanto para os direitos, também para os deveres, são normas que possuem uma abertura.
textura aberta. Então, nós precisamos, em razão dessa abertura que está presente na Constituição, nós precisamos que o legislador ele estabeleça quais são aquelas condutas, aqueles comportamentos que serão exigíveis de cada um de nós em prol da proteção do direito à saúde. Então, nós temos, desde lá, fevereiro deste ano, nós já tivemos a Lei 13.979, que estabelece algumas medidas sanitárias, né, dentre elas, medidas de isolamento social, distanciamento social, quarentena, restrição de entrada e saída do país, inclusive requisição de bens e de serviços. Então, vejam que são todas medidas restritivas de direito, como normalmente são aquelas medidas que impõem obrigações, medidas restritivas de direitos. Mas estamos restringindo aqui liberdade, restringindo propriedade, mas são restrições a direitos em prol da promoção de outros direitos, que naquele momento aquela medida se mostra mais adequada para resolver aquela situação. A Constituição também, ao estabelecer certos deveres fundamentais, não só ela necessita dessa intermediação do legislador, como a Constituição também ela não vai estabelecer necessariamente sanções ou punições para quem descumpre esse dever. E quem vai ter esse papel será a legislação infraconstitucional. Então, é a legislação infraconstitucional que vai estabelecer quais são as condutas exigíveis de nós e vai estabelecer também as punições para quem, ou pelo menos as consequências, para quem descumpre esses deveres. Então, a gente tem, no nosso caso, né, no caso brasileiro, como eu disse, essas questões colocadas em razão da Lei 13.979, mas nós também temos legislações anteriores, por exemplo, o Código Penal, né, que vai falar da questão do crime, né, de propagação de doença contagiosa, a questão ainda de crimes contra a economia popular, como, por exemplo, a alta de preços provocada por meios artificiosos, que a gente viu no início da pandemia com relação a produtos como álcool em gel, por exemplo, e agora a gente está vendo, e também sem entrar no mérito aqui, da corrida às compras de certos remédios, né, cuja eficácia tem sido questionada, mas nós temos visto pessoas indo à compra desses medicamentos que possuem, portanto, uma demanda alta e o preço subindo. Então, são consequências que nós temos em razão de um comportamento da sociedade. E a gente poderia prever ainda outras situações previstas em legislações estaduais ou legislações municipais, né? E o exemplo que já foi falado aqui, né, pelas colegas e pelos colegas que me antecederam, a questão, por exemplo, do uso de máscaras, né? Então, a gente tem, em alguns locais, a exigência do uso de máscara e temos pessoas que não cumprem essas determinações. Já vimos que altas autoridades da República deixando de cumprir certas determinações sanitárias de legislações do nosso Distrito Federal. Então, já retomo essa questão do uso de máscara mais à frente, mas aqui eu faço essa observação de que temos aqui a exigência de certas condutas que são especificadas, que são detalhadas por uma legislação infraconstitucional. Mas, ao mesmo tempo que nós vislumbramos certas obrigações que são exigidas, especialmente em tempos de pandemia, nós temos ainda que lembrar que, em razão da mesma pandemia que provoca uma crise que não é apenas sanitária, mas também, como já foi falado, é uma crise social e econômica também, além de outras dimensões, a gente precisa pensar também com relação a outras obrigações que, talvez, em razão da crise econômica, por exemplo, nos coloquem em uma situação de maior dificuldade de adimplir com esses compromissos. Então, o problema também que já foi falado aqui, em uma situação de crise econômica, nós precisamos exigir mais do Estado, então o Estado tem que nos dar, por exemplo, tratamento de saúde e segurança social, como auxílio emergencial, por exemplo,
ao mesmo tempo em que a gente vislumbra uma queda vertiginosa na arrecadação do nosso país, não só a arrecadação federal, mas também estadual e municipal, em razão da crise econômica que nós vivemos. Então, repensar também a questão da exigibilidade de certos deveres, como o dever de pagar impostos. Então, qual é a medida que nós devemos ter em mente para que a gente consiga manter a economia funcionando, especialmente com relação às pequenas empresas, né, que são proporcionalmente as que mais geram empregos no nosso país. Bem, e aí, até mesmo em razão disso, um outro aspecto fundamental que nós precisamos ter em mente é a questão de que um dever fundamental, ele nos exige uma obrigação, nos exige um sacrifício, nos exige um esforço, mas esse esforço ou esse sacrifício não pode ser exorbitante. Então, ele não pode ser excessivo, ele precisa ser um sacrifício que os autores chamam de um sacrifício trivial, né? Ou seja, um esforço que seja proporcional, na verdade, proporcional àquele direito em elementos, em uma vedação de onerosidade excessiva, em um aspecto objetivo e em um aspecto subjetivo. Em um aspecto objetivo, nós precisamos pensar o seguinte, que essa onerosidade exorbitante ou excessiva, ela não pode acontecer, mas nós precisamos analisar a situação concreta, objetiva em que nós estamos vivenciando. Então, em alguns momentos, né, por exemplo, a nossa própria Constituição fala expressamente em impostos extraordinários de guerra. A Constituição fala que em situação de calamidade, estamos vivendo uma calamidade sanitária, pode ser exigido de nós empréstimos compulsórios. Estou aqui colocando a título de exemplo, porque, de fato, essa não é a solução, o mecanismo mais adequado para nós enfrentarmos a situação que nós estamos colocando. Estou colocando aqui que nós temos indicativos na própria Constituição de que, em certos momentos, a exigibilidade pode ser superior do que em momentos de normalidade. Então, nesse sentido, nós podemos exigir, não com relação a tributos, faço questão de dizer, mas com relação a certas condutas em prol de manter as medidas sanitárias respeitadas, poder exigir mais de cada um de nós do que exigiríamos em tempos de normalidade. Mas essa é a dimensão objetiva. Com relação à dimensão subjetiva da vedação de onerosidade excessiva, nós precisamos pensar em cada sujeito do dever. E aí eu volto à questão do uso de máscara, né? E aí eu me lembro que, há um tempo atrás, a gente começou a exigir das pessoas que fossem instaladas, fossem construídas calçadas, passeios acessíveis. Aqui no Estado do Espírito Santo, chamamos de calçada cidadã. E algumas pessoas questionavam que era exigida a calçada cidadã, a calçada acessível de casas ou de prédios em bairros nobres da cidade, mas não eram exigidos de comunidades comunidades periféricas, digamos assim, da nossa cidade, né? Então, a gente poderia pensar a mesma situação da questão do uso de máscara. A gente percebe uma fiscalização em termos de uso de máscara em certos lugares e não vislumbramos a questão do uso de máscara, a fiscalização do uso de máscara em outras localidades. Então, é necessário a gente pensar numa perequação de esforços ou de sacrifícios e encargos, ou seja, a gente poder exigir de cada um na sua exata possibilidade de cumprir com o dever fundamental. Isso porque nós vivemos, como também foi falado aqui, uma sociedade que tem problemas estruturais. Então, estamos falando aqui de uma situação em que em muitas comunidades carentes nós não temos nem sequer água encanada para exigir, por exemplo, que as pessoas lavem as mãos, ou pelo menos para propiciar às pessoas esse direito. Então, como fazer certas exigências que são extremamente custosas para umas pessoas em especial? Então, nós precisamos também fazer essa separação. Ao mesmo tempo em que nós temos
que exigir certos comportamentos das pessoas em prol de manter uma segurança pública, um meio ambiente sadio, ao mesmo tempo, a gente tem que levar em consideração, e a gente não pode esquecer que certos grupos mais vulneráveis, para esses grupos, seria muito mais custoso fazer determinadas exigências. Essas eram as questões, professor Fabiano, né, que eu tinha para a reflexão em um primeiro momento, e eu passo a palavra de volta, espero ter cumprido o meu tempo, e me coloco à disposição para os debates. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade.